Olá queridos, aqui é o Nadotti e depois do meu último vídeo onde eu questionei uma das maiores indagações que o episódio Obsidian deixou, será que o Jake morreu e o Finn fez uma tatuagem em sua homenagem? Pois bem, existem mais de um lado dessa moeda e após ouvir muitas opiniões venho trazer todos os indícios de que ele pode ou não ter passado para uma melhor. E antes de tudo quero dizer que agora eu acredito mais do que nunca que ele não tenha morrido do que o contrário. Eu vou explicar certinho o porquê disso e o porquê também o Jake seria o personagem mais provável a abordar esse tema no desenho. E é o porquê eu pensei logo de cara quando eu fiz o meu vídeo. Então vamos para os pontos a favor de que isso seja verdade. Hora de Aventura já abordou vários temas muito delicados de uma forma sempre muito natural e bem construída. E a superação da morte de um ente querido poderia ser um desses temas. Afinal, inevitavelmente, nós passamos por isso. E é algo muito delicado e triste. Mas será que apenas ignorar que isso acontece e que um dia possa acontecer com a gente e ficar em silêncio é a melhor forma de encarar tal situação? Existem muitas culturas que veem a morte de uma forma muito menos negativa e mórbida do que é a gente. E talvez possamos aprender com isso. E olha, eu tenho certeza que o Jake pensava da mesma maneira. Desde a terceira temporada, quem acompanhou Hora de Aventura já esperava que algo assim poderia acontecer com Jake, após ele ter um sonho de morte com a coruja cósmica. Sonhos de morte são premonições que revelam como o sonhador ou com quem ele está sonhando vai morrer. Seus conteúdos variam muito, mas o que torna essa premonição inevitável é a presença da coruja cósmica. Se ela apareceu, é porque vai acontecer. No episódio 18 da terceira temporada, A Nova Fronteira, Jake tem um sonho de morte com um homem-banana e um foguete no espaço e ele acaba sendo sufocado pelo vasto vácuo do universo. E claro, a coruja aparece. Nisso ele interpreta que seria o seu sonho de morte. E a naturalidade com que ele lida com isso é o ponto que eu quero chegar. Enquanto o Finn surta e se preocupa muito em evitar que aquilo aconteça, claro, afinal é o irmão dele, o Jake toma uma postura muito mais de calma, isso vai acontecer com todo mundo, é algo natural e inevitável, não tem o que você possa fazer. Quando eu morrer, minha consciência individual terrena vai se espalhar pra todo canto, enquanto o caroço pesa meus atos. O quê? Eu vou estar em você, no seu nariz, nos seus sonhos, suas meias. Eu vou ser parte da sua mente terrena. Vai ser demais. Parceiro, para. Isso mostra que ele tem essa parte espiritual também, de certa forma, o que ajuda ele a aceitar isso de uma maneira melhor. Afinal, não é tão ruim assim o que vai acontecer, né? No final da história, o Jake acaba vivendo aquela premonição, mas com o Finn junto. Eles estavam, na verdade, no fundo de um lago e tudo acaba bem. Mas se pararmos para pensar, o sonho ainda não se concretizou, porque o Finn interferiu, ele não estava no sonho. E o fato interessante é que esse sonho se interliga com o episódio final da sexta temporada, o Cometa. Fica implícito, mas o Jake provavelmente viveu aquela cena no espaço quando o Homem-Banana na verdade salva a sua vida, fazendo aquele sonho não ser um sonho de morte, mas sim um evento muito importante que aconteceria no futuro. Sério, assistam esse episódio. Mas voltando para a análise, esse episódio da terceira temporada pareceu muito uma preparação não só para o Finn, mas também para todos os fãs de Hora de Aventura. E eu sei, não importa, a gente sempre vai agir igualzinho o Finn nesse caso. Você tem que me deixar ir. Não. Por favor. Destino! Sempre vai ser muito difícil da gente aceitar que isso aconteceu ou que isso vai acontecer. E é especialmente por isso que foi a primeira coisa que eu pensei quando eu vi o Finn mais velho com aquela tatuagem. E eu pensei realmente que eles finalmente iriam abordar isso no desenho. Mas depois de passar esse primeiro momento e ver várias opiniões diferentes por aí, eu comecei a achar que isso foi um grande clickbait feito pra gente teorizar exatamente isso. Então, vamos para os pontos contra a morte do nosso tão querido Jake. Pelos fatores biológicos, o Jake envelhece em idade de cachorro. Isso é canônico e já foi falado mais de uma vez no desenho. Porém, muita gente relembrou da sua natureza meio alienígena espacial. No caso, o Shapeshifter.
o que poderia dar a ele uma sobrevida em relação, por exemplo, os seus pais. E eles são também uma prova de que eles envelhecem em idade de cachorro, porque quando eles eram muito novos, o Finn ainda era uma criancinha, eles já haviam morrido. Isso porque quando eles adotaram o Finn, eles nem eram tão velhos assim. Mas mesmo o Jake tendo essa linhagem alienígena, ele não seria imortal. Afinal, sabemos que o plano do seu pai é procriar pelo multiverso para sugar a energia dos seus filhos e assim viver para sempre. Mas tirando isso, ele envelhece da mesma forma. De qualquer modo, isso ainda é um bom ponto se caso Jake morresse de velhice. Já tocando no assunto, vamos ligar com a tirinha de Steve Wofford, onde ele mostra a possível forma em que o Jake morreu, de velhice. Temos que entender que o designer dos personagens e de conceitos são muito importantes em Hora de Aventura. Steve Wofford foi o responsável por criar grande parte dos conceitos e storyboards de 1000 anos no futuro, desde as historinhas de Kilber, os descendentes do Jake, seus poderes e seu futuro reino, até mesmo o conceito dos primeiros filhos de Jake, principalmente os relacionados com a Charlie, sem falar no seu filho Gibbon, que seria uma peça-chave no futuro de toda essa raça. Enfim, o cara é a mente por trás de tudo isso, e a tirinha ser dele faz ela não ser algo tão aleatório assim, e podemos utilizá-la para teorizar em cima, mesmo não sendo 100% confirmado. Agora, se julgarmos que ela é verdadeira, tudo que eu falei no meu último vídeo seria completamente o contrário, e eu vou explicar o porquê. Na abertura do último episódio, onde vemos o mundo 1000 anos depois, temos algumas ruínas de estátuas, que uma com certeza é o Finn e a outra poderia ser o Jake. Mas inscritos em uma pedra, podemos ver o nome Finn, e o segundo, que por lógica seria Jake, tem a terceira letra modificada por um R. E ligando tudo isso, poderia muito bem ser o nome do Jermaine. Sim, o irmão gêmeo biológico do Jake. Pois na tirinha do Steve, quais são os dois personagens que não aparecem? Exatamente, nem o Finn e nem o Jermaine. De qualquer forma, é meio triste pensar nisso. Não existe escapatória. Então no final, pensando assim, seria o Jake que teria vivido mais do que os seus dois irmãos. E assim eu refuto completamente o meu próprio vídeo. Com certeza vou viver mais uns 100 anos. Vai, pode ser. Mas agora, o último questionamento seria o porquê o Finn tem aquela tatuagem do Jake no peito. E o porquê o Jake não está com ele. Bom, isso pode ser inúmeras coisas. Mas o que eu mais acredito é que ele realmente tenha ficado mais velho e se cansou de tantas aventuras e foi morar com a Lady Iris ou qualquer coisa do tipo. E eles se tatuaram para ser uma homenagem a esses dois que um dia foram grandes aventureiros e companheiros. E é nesse momento que também a Brownie entra para suprir a parceria que o Finn tinha com Jake. O Simon parece bem próximo deles também, o que faz uma projeção muito mais positiva desse futuro da série. O ponto final dessa lógica seria o episódio Together Again, que seria o reencontro dos dois para uma última aventura, e como a própria sinopse diz, a mais importante da vida deles. Então esperem que esse episódio promete demais, e eu aposto que vai ser muito, muito épico. Podemos teorizar e pensar muito mais sobre isso, então deixe a sua opinião do que aconteceu aqui nos comentários que eu vou amar ler. Eu passei esse vídeo na frente da review completa de Obsidian, pois achei que era um assunto mais urgente e que conversaria melhor com o último vídeo. Então não deixe de se inscrever para receber a notificação do próximo vídeo review de Obsidian. E claro, aperte o sininho para que isso seja mais efetivo, certo? Então é isso, pessoal. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até agora. Também não esqueça de deixar o seu like, o seu comentário, isso me ajuda demais. E aquele, claro, beijo no seu coração de melão. E tchau!